Olá, seja muito bem-vindo, espero que esteja tudo bem contigo, eu sou o Gil. Hoje gostaria de analisar contigo algumas ações do PSI 20 após este mar de pressão vendedora, depois uma recuperação na última sessão e agora estamos na última sessão do mês de novembro e vamos aqui atualizar alguns gráficos e fazer uma análise de algumas ações do PSI 20. Sabemos que a Bolsa de Lisboa está a perder atualmente 0,99%, temos apenas 3 títulos no positivo e temos aqui diversos títulos a perder mais de 1%, até mesmo aqui quase 3% por parte da Galp Energia. Verificamos que para já não tem existido hoje, na última sessão do mês de novembro, força compradora, ou pelo menos força compradora consistente. Sabemos que apenas estamos na primeira hora e 20 de negociação, ainda falta algumas horas para fechar o mercado, muitas horas para fechar o mercado, então também poderá aqui haver mudanças de comportamento na Bolsa de Lisboa. Sabemos que o PSI 20 tem e para quem analisar o gráfico do PSI 20 tem um possível objetivo nos 5.300 pontos, estamos atualmente a 5.412 pontos, vamos ver se ele ainda consegue estabilizar e não corrigir a esse ponto. Se analisarmos as ações do PSI 20 que eu quero partilhar contigo, começando pela Alter, verificamos que a Alter está numa zona relevante, sabemos que esta zona foi uma zona que serviu de suporte, também no RSI era uma zona sobrevenda. Aqui também estamos no mesmo cenário, sobrevenda no RSI, faz um reteste aos 4,83, há uma reação e aqui uma reação em alta que depois no final da sessão acabou por devolver e tu verificas isso porque deixou um pavio, não deixou aqui uma vela sólida, há aqui uma rejeição nesta zona, sabemos que esta zona também serviu de suporte anteriormente e temos aqui este movimento, dá um ressalto, quebra em baixo e um reteste, criando aqui uma zona complicada. Muito cuidado para quem está aqui posicionado. Sabemos que tivemos este forte movimento, forte volume bastante acima, não é o pequeno investidor que faz estes movimentos e agora podemos ainda ter mais um movimento, não digo hoje, mas numa próxima sessão, para desafiar todos os que estiverem aqui abaixo dos 4,80. Sabemos que muita gente e pequenos investidores foram entrando aqui pelo caminho, têm perspectivas positivas em relação à Alter, derivado aos seus fundamentos, mas deves ter atenção que o preço não está a concordar com as perspectivas que as pessoas possam ter, sejam por fundamentais, seja até pela estrutura do mercado, de médio e longo prazo. Para já no curto prazo está a derreter, está aqui a desafiar e possivelmente poderemos ter então a quebra em baixo dos 4,83 e depois sim termos aqui uma recuperação por parte do mercado, já que ele também está em área de sobrevenda, verificamos que o estocástico também está aqui em mínimos e poderemos só depois ter a recuperação por parte do mercado. Se analisarmos o gráfico de uma hora para analisares aqui o que é que ele está aqui a fazer, tu verificas então que temos eventualmente a possível formação de um duplo fundo, ainda não chegou cá abaixo e depois poderemos ter aqui quebra em baixo, uma recuperação, um reteste e depois sim uma recuperação por parte do mercado, onde poderá ir então o ressalto da Alter no muitíssimo curto prazo. Atenção que é no muitíssimo curto prazo. Não deveremos ter para já uma perspectiva que venha a recuperar novamente todo este período que foi aqui feito ou foi desfeito nos últimos dias. Estamos neste período lateral e tu verificas que em poucas sessões, com forte volume, anulou todo este trabalho. Perspectiva no muito curto prazo ou no muitíssimo curto prazo, 5,10€ ou 5,13€ num primeiro objetivo e num outro objetivo, este é o primeiro, caso venha aqui ainda colocar um bocadinho mais força, não deverá muito passar dos 5,25, 5,28 aqui nesta zona. Esta será a perspectiva de um ressalto, poderá fazê-lo de uma vez, no sentido em que ele poderá criar aqui depois, quando ele recuperar esta zona, velas sólidas e subir em 2, 3, 4 sessões e atingir esses objetivos sem fazer nenhuma correção, ou poderemos ter inicialmente, vamos aqui apagar isto, inicialmente um sinal de força, novamente, depois fará uma correção e automaticamente depois vai haver aqui uma reação mais brusca, acabando por atingir, outros investidores poderão entrar, mas depois deverá corrigir. Pelo menos é a minha perspectiva, atenção, é a minha opinião pessoal, não é nenhuma recomendação e sabemos que para já não temos nenhuma estrutura de mercado ascendente, possível reversão, não temos nada, apenas a possibilidade de existir aqui um ressalto poderá premiar alguns investidores, aqueles que acreditarem
na ordem dos 5%, eventualmente até 6%, sensivelmente. Se analisarmos outro título do PSI 20, nomeadamente o Banco Comercial Português, verificamos que houve inicialmente uma reação nestas zonas, cria este impacto, corrige novamente, também sofreu com essa perda, com a informação então da nova variante, há aqui uma abertura em gap de baixo, verificamos que ele corrige, faz aqui um duplo fundo, reage também na sessão, mas acaba por deixar aqui um candlestick muito feio, sem qualquer definição de força. Verificamos também que em termos de volume houve aqui um aumento nesta zona, nada significativamente. Verificamos que o RSI também está aqui em área de sobrevenda. Verificamos que estamos aqui junto à média móvel e devemos ter aqui algum cuidado. Por um lado, poderemos ter, penso que dentro de uma sessão, 2 sessões, um pequeno ressalto, mas deveremos também ter em consideração estes possíveis cenários que poderão não ser tão favoráveis aos investidores. Se eu tentar encontrar uma linha, ou zonas, aliás, não é linhas, mas zonas que poderão ter aqui algum significado para a cotação, para o preço aqui do BCP, teria que unir este fundo, vamos aqui até mudar de cor, este fundo pelos fechos, não pelos extremos, para criar aqui uma linha de tendência ascendente, uma LTA. Verificamos que está aqui um bocado mais abaixo. Se eu tentar encontrar as zonas que colocaram aqui alguma resistência no título, foi esta, anteriormente, então estaria nos 0,1349, e eventualmente poderíamos até tentar encontrar outras um bocadinho mais abaixo, nesta zona, poderia ser uma zona de suporte. Sabemos que temos a média móvel e esperemos que o preço reaja aqui nesta zona dos 0,1390, que seria a projeção dos 100% do último movimento de queda, aqui para baixo. Sabemos que esta zona anteriormente, então, resistência, já que ele não fez nada, fez aqui um duplo topo e corrige, está a corrigir em A, B, C, está aqui a querer mudar o seu comportamento, mas deves ter em consideração que não tens ainda nenhuma confirmação, mesmo pelo gráfico horário, de mudança de comportamento. Eventualmente poderias traçar acima a linha, encontrar aqui um suporte diagonal, ele fazer aqui um reteste e depois um ressalto, mas também tens de ter em consideração que começas a ter resistências também criadas assim. Eventualmente, se quisesses criar aqui uma linha mais agressiva, aqui poderias traçar assim e só terias aqui um pequeno sinal de compra na quebra. Seria um sinal de compra, eu diria para mim muito fraco, assim, seria mais forte aqui nestas zonas, quebrando esta linha e negociando acima deste anterior topo, sabendo que já existe aqui resistências muito próximo. Por isso o desafio não é tanto aqui em cima, o desafio vai ser encontrar aqui uma oportunidade no muito curto prazo, ou aliás, no muitíssimo curto prazo. Sabemos que pelo gráfico horário, tens aqui uma zona que tem dado suporte, aqui esta zona dos 0,1413, tu verificas isso porque já fez 1, 2, 3, 4, acaba por sempre reagir, agora está novamente aqui nesta zona. Por um lado, verificamos que anteriormente o RSI em área de sobrevenda, atualmente ainda não, poderá ainda cair aqui, eventualmente fazer isto, subir, eventualmente até à zona dos 0,1440, 44. Poderá ser o possível cenário durante a sessão, na próxima sessão, dar aqui uma possível recuperação para os investidores que estiverem atentos a esta zona na ordem dos 2,5%, 3%, no máximo, na minha perspectiva, atenção, sabendo que temos aqui também resistências, zonas complexas, estamos a negociar também contra as médias móveis e sabemos que poderá ainda cair um pouco mais, tendo em consideração que a média móvel exponencial está aqui nesta zona dos 0,1392. Por isso, vamos ver o que é que pode acontecer hoje na sessão. Eventualmente, se ela não reagir, teremos então um reteste à média móvel exponencial 200 períodos, um reteste a esta zona de suporte na diagonal e eventualmente depois teremos a reação na próxima sessão para um possível ressalto. Já em relação à Corteseira Amorim, verificamos que houve a quebra em baixa da linha de tendência ascendente, da LTA, verificamos que encontrou suporte aqui nesta zona, aqui nos 10,40, em que ele cai, há uma recuperação, verificamos que hoje está a valorizar. No entanto, estamos a negociar abaixo das médias móveis, estamos a negociar também abaixo da média móvel exponencial de 200 períodos, uma média móvel muito importante, e verificamos que
o último movimento tem sido este de queda. Sabemos que o fundo relevante atualmente está nos 9,86€ e estamos aqui no meio do caminho. Para já, para entradas, não é um título que não é atrativo, para já, verificamos isso. Se analisarmos o gráfico semanal, verificamos que até já estamos a negociar abaixo das médias móveis 17-34 períodos e estamos nesta zona de lateralização. Estamos para já ainda a respeitar as média móveis não, a média móvel exponencial 200 períodos pelo gráfico semanal. Vamos ter aqui alguma calma e esperar que realmente esta estrutura que fez aqui possa ser respeitada aqui nesta zona e depois possa subir e contrariar isto. Para já não é isso que ele está a apresentar, está a mostrar fraqueza e também está a criar aqui alguns cenários que posso já aqui partilhar contigo para teres aqui uma perspectiva. Sabemos que esta zona de resistência acaba por fazer aqui um duplo topo, um rompimento, uma tentativa de sair desta zona, mas tu vês como não encontrou força, acabou por ceder e agora se reagir, muito cuidado nesta zona de 11,71€, porque se ele não ultrapassar esta zona com força, com uma vela sólida ou com várias velas sólidas, dependendo do gráfico que estejas aqui a analisar, seja o semanal, seja o diário, se ele não ultrapassar esta zona dos 11,71€, é uma zona de resistência e ele vai fazer este movimento de queda. Penso que se ele não ultrapassar esta zona, na minha perspectiva, será então mais um movimento de rejeição, será mais ou menos basicamente o que ele teve aqui, um duplo topo, ele faz um reteste, não aguenta e cai. Vamos ver se este cenário menos otimista não se confirma, não se venha a concretizar num futuro próximo, mas alguma cautela, porque para já tanto o diário como o semanal começam a revelar fraqueza nas ações da Corteira Amorim. Vamos analisar outro título do PSI 20, sendo ele os CTT Correios de Portugal. Os CTTs Correios de Portugal acabaram por ter um comportamento um bocadinho diferente dos restantes títulos, já que alguns títulos tiveram perdas significativas. Aqui, os CTT Correios de Portugal acabaram por lateralizar, desde que veio fazer aqui um reteste nesta zona abaixo dos 4,19€, respeitando sensivelmente este fundo, já que ele quebra, há um ressalto, vem quebrar, há novamente um ressalto, lateraliza acima desta zona dos 4,19€. Verificamos também entrou em área de sobrevenda. Anteriormente também esta zona estava aqui muito próximo pelo oscilador RSI, um oscilador que muitos investidores utilizam, e verificamos que nos últimos 3 sessões tem vindo aqui a reagir, mas rejeita, reagir, rejeita. Alguma cautela, sabemos que a média móvel exponencial está aqui um bocadinho mais abaixo, nos 4€, sensivelmente. Verificamos que a estrutura de mercado não engana, para já. Estamos em movimento de queda. Eventualmente poderias traçar aqui esta linha assim, já que tu tens o início, um reteste, um ressalto, criou aqui uma resistência e caiu, assim. E sabemos que, apesar de termos aqui esta zona, deverias ter aqui muita cautela. Não penses que poderá reverter muito rapidamente face a esta vela muito sólida, face a este comportamento que ele fez aqui e face também a esta linha que está aqui em formação, poderá servir de uma linha de resistência, uma LTB, e então ele depois voltar a cair. E tu vês como está afastado então o preço dessa linha e vai precisar aqui de algum tempo se quer estabilizar aqui nesta zona para uma possível recuperação. Para já, o que ele te indica no gráfico horário, temos aqui esta situação, ele subiu, criou aqui então uma zona de resistência nesta zona, dos 4,38€, verificas qual é o sentido das médias móveis. Por um lado mais positivo foi este movimento de maior volatilidade no último tempo, cai. Há aqui uma tentativa de reação, mas rejeita nesta primeira hora de negociação do dia de hoje, dia 30 de novembro. E vamos ver se agora, neste mínimo ou neste mínimo, se teremos então quebra, basicamente o mesmo. Formação de um pivô, um reteste aqui nesta zona, confirmação de alta e possivelmente aqui um duplo topo nestas zonas, mas deverias também ter em consideração que deverias traçar então também linhas de tendência para saber onde o preço tem encontrado resistência e tem respeitado as movimentações. Cai, topo, cai, novo topo mais baixo que o anterior, cai, novo topo ainda mais baixo que o anterior, então estás numa tendência de baixa e este movimento, para teres aqui uma perspectiva de subir, teria que ser quebrado, sabendo que
temos aqui os 4,40€, que é a resistência, porque ele subiu nesta estrutura, encontrou resistência, está a corrigir, eventualmente mesmo venha a recuperar, será uma resistência para fazer aqui um duplo topo e depois, novamente, a rejeitar esta zona. Alguma cautela, porque ele já tentou nesta zona uma vez, aqui falhou, novamente aqui falhou, e vamos ver o que é que vai acontecer. E também na parte inferior, também já tivemos aqui situações em que ele tenta seguir o seu movimento de queda e também não consegue, encontra suporte, encontra compradores e acaba por reverter. Verifica que estamos num período lateral, num gráfico de muitíssimo curto prazo. Se voltarmos a analisar então as valorizações do PSI 20 e analisarmos o comportamento também da Bolsa de Lisboa, há uma ligeira recuperação. Verificamos que agora já temos mais um título no verde e verificamos que também, em termos, a Galp Energia acabou por piorar um bocadinho. Aqui, se calhar, a Mota-Engil, alguma cautela, poderá dar aqui uma oportunidade de muito curto prazo nas próximas sessões, já que ele está numa zona muito relevante. Verificamos também a Galp Energia está numa zona sensível. Não vou agora para já analisar o gráfico, mas também deverás ter em consideração analisar o título nas próximas sessões e muito possivelmente convém que há algum cuidado, salvo erro, que Energias de Portugal. Tudo bem que o gráfico diário parece que aguenta, mas devemos ter aqui alguma consideração, porque poderá aqui falhar e eu não quero para já analisar este título no vídeo de hoje, porque senão já fica muito grande. Se analisarmos o gráfico diário, estamos aqui numa zona sensível, estamos a negociar acima das médias móveis, mas muita cautela se começarmos a perder as médias móveis e muita cautela se vier a fazer aqui um reteste nos 4,99 e rejeitar, poderemos ter então uma mudança de comportamento e nem esta zona dos 4,70€ aguentar e que irmos um bocadinho mais abaixo. Se analisarmos o PSI 20 em termos de gráfico, verificamos que estamos aqui a criar esta tabela mais negativa. Aqui no gráfico do investing.com atualmente está nos 5.409, aqui na de giro está nos 5.417. Não está aqui muito atualizado este gráfico. Se analisarmos o DAX, para analisarmos o que é que pode acontecer no índice alemão e que possa também favorecer o nosso índice, o índice de Lisboa, verificamos que o DAX está aqui numa zona de suporte, o RSI a entrar em área de sobrevenda. Verificamos que anteriormente toda esta zona serviu de suporte, embora o mais significativo está nos 14.840. Verificamos também como foi as últimas sessões pelo gráfico de futuros aqui e muito especialmente teremos uma recuperação, um ressalto nas próximas sessões, já que esta zona também serviu de suporte. Houve a quebra, houve uma recuperação novamente hoje a criar uma perspectiva negativa, também derivado ao índice norte-americano SP500, já que os contratos futuros estão no vermelho, estamos aqui nas médias móveis, perdemos este suporte, o anterior fundo dos 4.631 e aqui sabemos que o próximo suporte estaria aqui nos 4.540 pontos, sensivelmente a menos 1% do preço atual, mas ainda poderá haver aqui uma recuperação. Sabemos que, para já, pelo gráfico horário, estamos aqui nesta formação de um possível duplo fundo. Vamos ver se realmente engana os investidores, faz este ressalto, irá abrir a sessão norte-americana com uma quebra em baixa, depois uma recuperação e acabar por ativar os stop losses das pessoas que foram se posicionando pelos contratos futuros vendidos e uma recuperação por parte das ações, sabendo que vai ter aqui muita dificuldade, já que estamos a negociar também abaixo da média móvel exponencial 200 períodos, estamos aqui a criar também uma estrutura de mercado descendente, já que ele faz aqui esta zona de suporte, quebra, vai fazer aqui um reteste, mas falha um bocadinho mais acima, falha e corrige logo. Vamos ver o que é que vai acontecer se regressa pelo menos para os 4.600 pontos na sessão e se faria aqui uma possível valorização na ordem de 1,5%, sensivelmente. Por isso, alguma cautela. Sabemos que hoje é o último dia do mês de novembro, o último dia de negociação da Bolsa de Lisboa, neste mês de novembro, e esperemos que o mês de dezembro acabe por criar aqui cenários mais otimistas, perspectivas também positivas para todos os investidores, consoante o seu perfil, médio, longo e curto prazo, e também esperemos que para aqueles investidores que olham para a Bolsa de Lisboa com uma perspectiva de muitíssimo curto prazo, que tanto a Mota-Engil, a Galp Energia,
aqui também o BCP, a Altri, possa criar aqui oportunidades para todos. Um bem-aja a todos, continuação de bom trading.